Eu gostaria de mostrar um mapa para vocês diferente. Não é o mapa de países do globo, mas é um mapa que mostra um fenômeno que, particularmente nesses últimos tempos, tem se tornado cada vez mais prevalente. Esse mapa é do ano passado. Ele mostra uma lista mundial de perseguição aos cristãos. As cores mais fortes, vermelhas, representam os países onde há uma perseguição severa aos cristãos, nos quais eles não podem se reunir publicamente, eles não podem evangelizar abertamente as pessoas, não podem manter cultos abertos aos nativos do lugar, apenas para as pessoas que vêm de fora, e que alguns dos quais são lugares onde ser cristão é proibido, é ilegal. Portanto, alguém pode morrer simplesmente por ser cristão nesses países. Aqueles mais laranjas que estão ali representam países que têm uma perseguição não tão severa, onde igrejas podem existir, cristãos podem professar a sua fé, mas precisam ser reguladas pelo Estado. E, portanto, precisam ser autorizadas pelo Estado, são controladas pelo Estado. Alguns desses países, os ministros precisam estar devidamente inscritos no Estado, dizer para onde vão, o que vão fazer, prestar relatórios. As finanças dessas igrejas e instituições também precisam ser reguladas pelo Estado e, em alguns lugares, a perseguição também. Essa lista mundial de perseguição do ano passado, 2021, ela nos dá, então, os seguintes dados nessa última imagem que eu gostaria de mostrar no início desta mensagem. É que, de alguma maneira, por conta dessa perseguição, a cada 1 minuto, ou melhor, a cada 5 minutos, um cristão é assassinado por causa da sua fé. 70 milhões de cristãos já foram mortos durante o tempo da existência da nossa fé, 45 milhões dos quais somente no século XX, e nos últimos 10 anos, no mínimo, 160 mil cristãos foram mortos no mundo inteiro. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, 10 milhões de cristãos tiveram que emigrar, sair do seu lugar de origem por conta da perseguição. De modo que, em países islâmicos, de modo muito especial, a cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 deles são cristãos. Portanto, nós vivemos uma época em que, 21 séculos depois do início do cristianismo, esse é o quadro da perseguição contra a fé cristã no mundo. E apesar de muitos apontarem os próprios terríveis erros da cristandade ao longo de 21 séculos, nos quais, infelizmente, em nome do próprio Cristo, muitos foram perseguidos, e há, obviamente, exemplos claros, dentre os quais, possivelmente, as cruzadas são o exemplo mais perfeito. O fato é que, como fé cristã, não como cristandade, como instituições cristãs, mas como fé cristã, indivíduos e comunidades de fé cristãs estão entre aqueles mais perseguidos em 21 séculos. Nesse 11º episódio da 3ª temporada da nossa série Edificarei a Minha Igreja, nós veremos um importante episódio, o primeiro do livro de Atos, que representa uma mudança significativa no perfil de perseguição que os apóstolos e a igreja cristã enfrentaram no processo de expansão do Evangelho. E antes que você diga assim, isso não tem nada a ver comigo, eu quero dizer que isso tem tudo a ver com você. Não apenas porque a perseguição cresce, mas também porque ela tem várias facetas. Algumas das quais não são violentas e físicas, mas como países como o nosso, muitas vezes são discretas, sutis e que tentam encurralar a fé cristã ao espaço privado do seu coração,
sem que haja manifestações externas. Eu espero não ver na minha geração, mas é provável que eu veja, que nós não tenhamos toda essa liberdade, como nós temos hoje no Brasil, para sermos cristãos. E por isso é importante que você preste bem atenção no que vai ser dito hoje, a partir do texto de Atos, capítulo 16, no verso 35 a 40, que encerra o episódio da plantação da igreja de Filipos, a primeira igreja europeia que o cristianismo começou no velho continente. Atos capítulo 16, verso 35 a 40, eu lhe convido nesse momento a ler comigo, encerrando o capítulo 16, nesse 11º episódio da terceira temporada da nossa série. Diz assim a palavra de Deus: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Os homens eram Paulo e Silas. Então o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, e o carcereiro aquele que tinha acabado de se converter. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou, dizendo o seguinte: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e esses ficaram possuídos de temor quando souberam que Paulo e Silas se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E tendo se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e só aí então eles partiram de Filipos. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, fala conosco de maneira clara, para que possamos compreender, mas também de maneira tão abençoada, generosa, coberta pela Tua graça, que não apenas compreendamos com a nossa mente, mas possamos ouvir de fato a Tua voz, e ouvindo de fato a Tua voz, crer naquilo que o Senhor nos traz como Tua mensagem nesta noite. Nós oramos assim, ó Pai, crendo que assim será, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quando eu falo que houve uma mudança de perfil da perseguição, eu estou me referindo não apenas a esse texto, mas ao fato de que pela primeira vez no livro de Atos, Lucas, o evangelista que registra esse livro, mostra que o Estado, representado ali pelos pretores, que eram representantes oficiais do Império Romano, se torna perseguidor de cristãos ali no primeiro século. Em certo sentido, o que nós vamos ver acontecer a partir de agora, com os apóstolos, é exatamente aquilo, guardadas as devidas proporções, que aconteceu com Jesus. Isto é, que a princípio, assim como aconteceu com Jesus, com os apóstolos, a perseguição era religiosa. Os religiosos judaicos do Sinédrio do primeiro século pegaram um ou dois líderes cristãos logo no começo do livro de Atos, Pedro e João, assim como perseguiram em alguns momentos através de contenciosos dos escribas e fariseus, dos saduceus contra Jesus, mas ainda não era algo sistemático, contínuo. Depois eles começaram, quando chegou a Semana da Paixão, a provocar o Estado romano, ali representado principalmente por Pôncio Pilatos, para inibir, proibir e punir Jesus Cristo, e o que acabou acontecendo com a sua crucificação, da mesma maneira como começa a acontecer aqui com aqueles apóstolos e os primeiros mártires da fé cristã. Da mesma maneira que aconteceu com Jesus, falsas testemunhas eram levantadas, falsas acusações eram feitas, e os missionários cristãos começaram a ser acusados de serem rebeldes e sediciosos contra o Império Romano, de estarem promovendo uma revolução popular por meio da fé em Jesus Cristo.
No caso bem conhecido de Jesus, que obviamente é conhecido de todos nós, isso levou Jesus a ser julgado por 2 tribunais, um religioso diante do Sinédrio e outro político diante de Herodes e Pôncio Pilatos. No caso de Paulo e de seus companheiros missionários, eles também foram levados, em alguns momentos, a partir de agora, às barras da justiça também do império. Porque, diante das autoridades do Sinédrio, apóstolos como Pedro e João também já tinham sido levados a responder por que pregavam a sua fé. Por que Atos 16, esse texto em particular, é o ponto de inflexão, de virada, o divisor de águas, que me faz dizer que a partir daqui começa a ser também uma perseguição do Estado romano, ainda que provocada por acusações judaicas, religiosas. Em alguns casos até mesmo por inveja dos povos pagãos contrariados com a expansão do Evangelho. E o que é que isso tem a ver conosco hoje? Se nós não vivemos, nós também não temos a semelhança daquela época, essa mesma dinâmica de um império e de um César todo-poderoso. Para que você compreenda, eu preciso traçar uma linha histórica. E aí eu peço que você mantenha o livro de Atos diante dos seus olhos. E na verdade você se recorde que essa história começa no final dos evangelhos, quando, por exemplo, em João capítulo 20, verso 19, diz que aqueles 120 discípulos, que foi o restante daqueles que viram Jesus ser crucificado, estavam reunidos no cenáculo, no mesmo lugar onde eles tinham celebrado a Santa Ceia, com portas cerradas por medo dos judeus, e isso no domingo da ressurreição. É lá, por exemplo, quando Jesus chega e Tomé, que não havia visto ainda Jesus, se depara com aquela realidade e diz: Senhor meu e Deus meu, colocando o dedo ali nas feridas de Jesus. Eles estavam trancados no lugar, com medo dos judeus. Quando o Espírito Santo desce em Atos, e aqui eu já estou em Atos capítulo 2, e Pedro prega o primeiro sermão da igreja cristã, 3.000 se convertem. Outras reações acontecem àquele ímpeto evangelístico, porque a igreja havia sido empoderada com o Espírito Santo para pregar. Ato contínuo, no capítulo 3 e 4, um cego de nascença é curado na porta formosa do templo. E aquele impacto da cura daquele homem produz uma reação do Sinédrio. Se você abrir em Lucas, em Atos capítulo 4, o registro de Lucas, no versículo 1 a 3, diz assim: que falavam eles ainda ao povo, explicando o que tinha acontecido com aquele homem, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e aí eu chamo a sua atenção esse verso 2, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e aí eles os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Nos versículos 16 a 21, no inquérito, no interrogatório que acontece ali, fica claro que a perseguição era essencialmente religiosa. Veja o verso 16, diz assim: que faremos com estes homens? Era a pergunta que eles queriam responder no Sinédrio. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório, a cura do homem, havia sido feito por eles e nós não podemos negar. Mas veja o que é que ele diz no verso 17: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhe que não mais falassem, absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. É aí que Pedro e João, no versículo 19, respondem a sua célebre resposta: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir a vós primeiro do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A reação do Sinédrio é, no verso 21, ameaçá-los, mais ainda, soltarem, não tendo como castigá-los mais, mas não porque não queriam, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, e nós só estamos no começo. No capítulo 5, enquanto a igreja crescia, a perseguição religiosa aumentava. Nos versículos 17 e 18 do capítulo 5, é possível ler o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja religiosa,
E aí no verso 18 o que acontece? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E depois de mais um julgamento pelo Sinédrio, Lucas completa no verso 40, dizendo assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Nos capítulos 6 e 7, a história do diácono evangelista Estevão se destaca, porque ele se torna o primeiro mártir cristão. E quando eu falo mártir, eu espero que você entenda, é aquele que morre por amor a Cristo, morre porque é crente, morre porque crê em Cristo. Ele foi morto por uma perseguição religiosa, a partir de uma acusação religiosa, com falsas testemunhas religiosas, condenado e apedrejado pelo Sinédrio, que era uma instância religiosa, e até agora o Estado não se meteu na história. Em Atos capítulo 6, verso 8, conta que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se sempre assim, porém alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, os estrangeiros ali, e discutiam com Estevão. E veja no verso 10, não podendo resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falavam, eles subornaram homens em nome de Deus, que dissessem: temos ouvido estes homens proferir blasfêmias contra Moisés. Veja, uma acusação religiosa, e contra Deus. E então eles sublevaram o povo, exatamente como fizeram com Jesus, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao Sinédrio, apresentando testemunhas falsas, e o resultado disso é que Estevão é apedrejado e morto. Nesse martírio de Estevão havia um jovem chamado Saulo de Tarso, você conhece a história. Ele foi mais do que um participante. O primeiro versículo do capítulo 8 de Atos diz que Saulo consentia, era participante, cúmplice naquele massacre. E ali começa, a partir de Estevão, a primeira perseguição religiosa sistematizada, generalizada contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque logo depois de dizer que Saulo consentia na sua morte, diz que levantou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E enquanto alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram um grande pranto sobre eles, Saulo saía de Jerusalém para todos os lugares, assolando a igreja, entrando pelas casas ilegalmente e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. A perseguição saíra de Jerusalém e agora se espalhara por toda a Judéia, Samaria e até várias regiões do império. Eu chamo isso de perseguição religiosa sistemática, sistêmica, porque a perseguição a partir desse ponto justamente começa a ultrapassar os problemas internos de Jerusalém. Em Atos capítulo 9, verso 1, e eu estou fazendo o apanhado histórico para você chegar aonde eu quero que você chegue, Lucas escreve que Saulo, verso 1, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu uma carta precatória, para que, ao chegar às sinagogas de Damasco, na Síria, para além de Israel, ele pudesse, se achasse algum entre os que eram do caminho, homens e mulheres, os levasse presos, recambiados para Jerusalém. Nesse mesmo capítulo, surpreendentemente, o maior perseguidor da história se torna, a partir dali, o maior perseguido. Deus converte o próprio Paulo. Ele mesmo passaria, a partir dali, imediatamente ser uma vítima da perseguição, porque ele mudara de lado. No verso 23 do capítulo 9, diz que, decorridos muitos dias, ainda em Damasco, os judeus agora deliberaram entre si tirar a vida de Saulo, que tinha ido para lá para tirar a vida de cristãos. E só não foi possível porque o plano chegou ao conhecimento de Saulo, e dia e noite guardavam também as portas para o matarem, e os seus discípulos colocaram para o lado de fora da muralha da cidade, amarrado num cesto. A partir daí, irmãos, o grande perseguidor, Saulo de Tarso, se torna, no primeiro século, o missionário cristão mais perseguido, como veremos hoje ainda.
O que fica claro até aqui é que o Império Romano não tem nada a ver com essa perseguição. São judeus invejosos, religiosos tomados por um espírito de dissensão contra aquela fé, não compreendendo que Jesus era o Messias e que os seus missionários pregavam a salvação dele, que perseguiam a igreja. Porém, em Atos capítulo 12, acontece o primeiro sinal de que as autoridades romanas começavam a se incomodar também com a fé cristã. Ali acontece a morte do segundo mártir cristão, ninguém mais, ninguém menos do que Tiago, irmão de João, um dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Diz Lucas que por aquele tempo, verso 1 do capítulo 12, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Não é Herodes o grande do nascimento de Jesus, nem o seu filho, é na verdade o neto de Herodes o grande. E diz o texto que fazendo passar, verso 2, a fio de espada a Tiago, irmão de João, no verso 3 diz que ele percebeu que isso era agradável aos judeus, e como todo político de plantão, querendo admirar ou querendo receber a admiração da turba, do povo, agradar o povo, ele prosseguiu nesse caminho de perseguição, e agora prendeu também a Pedro. Pelas minhas contas, é a 3ª vez que Pedro é preso. E naquele dia era também os dias dos pães asmos, da Páscoa, igual no tempo de Jesus. E então, tendo-o feito prender, diz o verso 4, lançou no cárcere e entregou a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Alguns dizem que o que Herodes queria era repetir o que havia sido feito com Jesus. Porém, Pedro, diz o verso 5, estava guardado no cárcere, enquanto que a igreja em casa orava incessantemente a favor dele. E o que acontece ali é que Pedro é solto. Veja, irmãos, havia ali até agora um padrão de perseguição claramente religioso. E mesmo quando autoridades humanas eram instrumentalizadas, ainda não era iniciativa das autoridades do império. Mas é na medida em que a fé cristã vai se espalhando e chega em outras regiões do império, o império contra-ataca. Se você chegar agora no capítulo 16 que nós lemos, você vai perceber que é justamente aqui, quando se converte uma jovem adivinhadora, eu falei disso da última vez, naquela primeira igreja da primeira cidade europeia a ser alcançada pelo Evangelho, uma nova frente de perseguição, não judaica, mas pagã, aciona as autoridades romanas para punir a igreja por uma suposta rebelião contra Roma, mas que na verdade tinha uma motivação não religiosa, agora era o dinheiro que estava falando mais alto. Porque com a libertação daquela jovem, os donos dela, já que ela era escrava, perderam a fonte de lucro, e agora o Evangelho havia impingido àqueles um prejuízo financeiro, porque eles viviam da ignorância e das regiões pagãs que davam lucro para eles. Lucas registra esse episódio, nós vimos isso no último domingo que eu preguei, no verso 19, dizendo assim, no capítulo 16, vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, esses mesmos que aparecem na leitura do texto, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, e veja a sutileza, porque somos romanos. E aí levanta-se no verso 22 uma grande multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandam açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançam no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Um comentarista do Novo Testamento, Stanley Toussaint, registra que essa perseguição agora é de natureza claramente econômica, promovida por líderes de religiões pagãs, afetadas em suas fontes de lucro, e acontece apenas em 2 lugares em todo o livro de Atos, aqui em Filipos e depois no capítulo 19, na grande
comoção que acontece dos adoradores de Diana, dos Efésios, quando Paulo chega ali com o Evangelho. Em ambos os casos, as pessoas perseguiram a igreja porque estavam perdendo dinheiro. Agora veja, até aqui, o que nós temos é perseguição religiosa, perseguição por motivação econômica, onde ambas acionam o Estado. Mas a partir do capítulo 16 em diante, até o último capítulo do livro de Atos, você vai encontrar o Império Romano, o poderoso Império Romano, tirando progressivamente a liberdade dos cristãos e perseguindo-os sistematicamente por causa da fé. Essa chicotada que Paulo recebe aqui é depois recordada em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24 a 29, quando ele faz um relato para os irmãos de Corinto que estavam questionando sua autoridade apostólica. E ele então diz o seguinte, olha, 5 vezes, verso 24 do capítulo 11 de 2 Coríntios, 5 vezes recebi dos judeus, isso dos judeus, uma quarentena, 40 açoites, menos um, como dizia a lei. Eu fui 3 vezes fustigado com varas, uma delas é esta. Uma vez eu fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, isso Paulo contando. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, e perigos entre patrícios, muitas vezes entre gentios também, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim, diariamente, dizia o apóstolo, a preocupação com essas igrejas, porque quem enfraquece, dizia Paulo, que também eu não enfraqueço, e quem não se desvia ou se escandaliza da fé, que eu também não fique mobilizado. Paulo estava relatando que a perseguição era uma realidade, e a partir daqui, uma realidade encampada pelo Império Romano. Sabe, irmãos, todo esse apanhado histórico longo, antes de entrar no texto propriamente, é para mostrar que, de fato, esse texto é um divisor de águas. Há um ineditismo no que acontece aqui. E você vai descobrir como, isso é muito importante para você, como os apóstolos se equilibraram entre suportar a perseguição por amor a Cristo, porque eram cidadãos do reino de Deus, e o seu rei havia também sido perseguido e crucificado, e ao mesmo tempo, e em determinadas circunstâncias e por determinados motivos, usar os direitos de cidadania como qualquer cidadão do Império Romano, não necessariamente para serem poupados da perseguição, mas para terem liberdade de pregar o Evangelho. Esse equilíbrio, ao longo de 21 séculos da história da igreja, é muito complicado. Em alguns momentos, os cristãos foram extremamente passivos. Foram jogados aos leões e martirizados no Coliseu romano. Em outros momentos, eles se levantaram, inclusive com argumentos teológicos e doutrinários muito plausíveis de desobediência civil. Em alguns momentos, o pêndulo foi para um lado, em alguns outros momentos, foi para o outro lado. Esse texto permite-nos olhar como você balizar a sua reação diante de uma perseguição, seja do Estado, seja do seu lugar de trabalho, seja de qualquer outra circunstância, entre ficar passivamente respeitando o fato de que já estava previsto que você seria perseguido, porque o próprio Senhor Jesus disse que se perseguirem a mim, a vós também perseguirão, e ao mesmo tempo usar dos seus direitos como cidadão. Como equilibrar-se? É isso que nós queremos, ao final dessa exposição, demonstrar que essa deve ser a nossa atitude diante da perseguição, tanto porque somos cidadãos também do reino de Deus, como também porque somos cidadãos brasileiros, e isso é importante nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Agora voltemos ao texto. Naquela manhã, após o terremoto que liberou Paulo e Silas da prisão, que promoveu a oportunidade deles pregarem o Evangelho ao carcereiro, batizá-los, ter um momento de comunhão com eles,
diz que os pretores, o texto, logo no versículo 35, enviaram oficiais de justiça com uma ordem muito simples: bota o pessoal para fora, manda eles saírem. O carcereiro, que era um cumpridor de ordens, comunica a Paulo e dizendo assim: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade, agora sair e ir em paz. Para você entender o que estava aqui, é preciso você entender quem é quem na história. Porque tem uma palavra pretores, tem outra oficiais de justiça, tem outra carcereiros, e é preciso entender uma verdade, é que nós estamos falando de jurisdição estatal em cada uma dessas instâncias. Eles não estavam ali de moto próprio, por iniciativa própria. Eles não eram apenas pessoas que estavam fazendo o seu trabalho para no final do mês ganhar o seu salário. Eles estavam imbuídos, autorizados, empoderados, credibilizados pelo Império Romano para atuar como pretor, como oficial de justiça e como carcereiro. Eles eram oficiais representando o Império Romano. Era o Estado que tinha prendido e era o Estado que agora dizia: vão embora. Os pretores eram magistrados. Normalmente havia em cada colônia imperial mais de um, que se responsabilizava tanto por questões civis, o governo daquela colônia, como também por questões penais. Muitos deles, por estarem envolvidos em muitas atividades, não conseguiam e nem se preocupavam, nem se interessavam em questões religiosas. Tanto é que eles confundem a acusação dos que fizeram a Paulo e a Silas como se eles fossem judeus, e nem esclareceram isso, porque de judeus eles não eram, obviamente, eles eram cristãos. Um pouco antes desse episódio, o imperador Cláudio tinha expulsado pela primeira vez os judeus de Roma. Lá em Atos capítulo 18, verso 2, você vê que é por isso que Priscila e Áquila chegam a Éfeso. E provavelmente ali em Filipos, que era uma colônia importante, capital da Macedônia, a notícia já havia chegado, e então uma intolerância natural já havia contra os judeus e contra tudo que falava de judaísmo. Tanto é que, como você deve observar, havia 4 missionários em Filipos: Paulo, Silas, Timóteo, que tinha sido carregado por Paulo na segunda viagem, ainda na região de Icônio, e um outro que era Lucas, que estava narrando. Veja que em alguns momentos da história ele diz: nós fizemos isso, nós estávamos assim e assim por diante. Mas nem Timóteo, nem Lucas são presos, e a razão é muito simples: eles eram gentios. O foco estava muito claro que era de natureza religiosa, a acusação foi religiosa e o império foi levado a privilegiar uma acusação de cidadãos romanos contra outros cidadãos romanos por uma natureza religiosa. Há muito debate hoje sobre se o Estado é laico ou não é laico. É óbvio que é laico. O país já separou a igreja do Estado há tempos. No entanto, o fato do Estado ser laico no Brasil e em outros tantos lugares do mundo não significa que o Estado pode ou deve favorecer uma religião sobre a outra, proibir uma religião e não proibir outra, facilitar por meio de subvenção uma religião e não facilitar outra. A laicidade do Estado significa que todas as religiões estão protegidas para aqueles que neles creem, assim creem, exercer a sua fé. E é dever do Estado, tanto daquele Império Romano como do Estado brasileiro, proteger as manifestações religiosas, mesmo que eu e você pensemos diferente. Aqui era o caso. Depois da expulsão dos judeus de Roma por Cláudio, se espalhou no Estado uma intolerância, no Império Romano, uma intolerância contra os judeus e contra tudo que parecia judaísmo. Essa acusação acabou confundindo os pretores, porque a acusação era genérica. Lembra do texto? Diz assim: eles estavam alvoroçando a cidade, perturbando a cidade com costumes que os romanos não podiam admitir. Parece um detalhe insignificante, mas é importante. Na
Aquela lei, naquela época, havia as leis que faziam parte dos códigos romanos, e havia os costumes romanos, que não eram normatizados por leis, mas tinham força de lei. Os juristas aqui sabem, se chama direito consuetudinário. Creio que é essa a expressão. Significa que o costume de uma época é preconizado como lei, porque se torna um costume de todo. Eles acusaram Paulo e Silas de estarem indo contra os costumes romanos, mas não disseram quais eram. Acusaram de estarem cometendo tumulto público. Isso era perigoso, porque um pretor, se fosse bom do juízo, faria o possível para a sua terra, a sua colônia estar em paz, sem alvoroços, porque se chegasse ao império que ele não conseguia controlar a ordem pública, ele poderia ser removido e substituído. Portanto, era o tipo de acusação que cutucava muito claramente o pretor à ação. Contra a ordem pública, quem é o governador que não se levanta? Mas Roma, irmãos, naquela época, permitia já que cada um tivesse a sua religião, desde que não perturbasse a ordem. Diante de tudo isso, os pretores encontraram a solução mais fácil. Desce o cacete nesses dois, prende para eles passarem uma noite no chilindró e amanhã solta e diz, corra para não morrer. Foi basicamente isso que eles fizeram. Não abriram um inquérito, não abriram um processo, não deram direito ao contraditório, a um processo formal, à legítima defesa. Eles simplesmente prenderam, como se prendia antigamente, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo, para que eles passassem uma noite sofrendo na cadeia e com medo fugissem da cidade de Filipos. Quando então, na manhã seguinte, os magistrados enviaram os oficiais de justiça, que eram, obviamente, como ainda hoje são, executores das ordens dos magistrados, que eram servidores públicos, mas normalmente daquela cidade, que também serviam de guarda-costas aos magistrados, mas que detinham o poder do império porque executavam a ordem do magistrado, que era obviamente o pretor em nome do império. Qual era a expectativa deles? A expectativa deles era que os presos simplesmente se levantassem, sacudissem a poeira e desaparecessem da cidade. Por isso, eles não vão pessoalmente à cadeia, mas criam uma linha de autoridade, uma cadeia de comando. O magistrado manda o oficial de justiça e o oficial de justiça manda o carcereiro que está lá cumprir a ordem. Normalmente, em estados discricionários, ditatoriais, é assim que as coisas funcionam. Quem dá a ordem nunca aparece para cumprir a ordem, e quem cumpre a ordem diz que está cumprindo porque está cumprindo a ordem. Era um tipo de disfarçatez muito clara, que quando foi na hora de prender, diz o texto, que os próprios magistrados rasgaram as vestes dos apóstolos, mas na hora de soltar, eles mandaram os oficiais de justiça, que os oficiais de justiça mandassem os carcereiros, e assim eles fossem soltos. O carcereiro era convertido, e chega diante de Paulo e diz assim, a ordem é para vocês saírem e irem em paz. Até aquele momento, irmãos, só o carcereiro sabia do milagre que tinha acontecido. Tanto é que eles mandaram para a prisão, mesmo que a prisão já tivesse sido aberta pelo terremoto da noite. Portanto, os pretores e os oficiais de justiça tinham plena consciência, preste bem atenção nisso, de que havia gente ainda presa, ilegalmente presa, sem um processo formal contra eles, sem acusações formais, sem um inquérito, sem o contraditório, sem o amplo direito da defesa, sem absolutamente nada. Eles queriam simplesmente que o caso ficasse resolvido por isso mesmo e eles desaparecessem, como eu falei, amedrontados de Filipos. Para Paulo, havia duas alternativas e eu quero que você coloque isso no lugar dele. Você passou a noite, depois de ter levado uma surra que lhe moeu as costas, junto com o seu companheiro Silas, você, na madrugada daquele dia, quando a prisão se abre, você, como crente, viu que ali se abriu uma oportunidade e você pregou o evangelho para o carcereiro se converteu, levou você para casa, possivelmente colada na prisão,
lavou as suas costas que estavam ensanguentadas em carne viva, lhe deu comida, você batizou o carcereiro e a família, e agora você recebe a seguinte ordem: vai embora e vai em paz. Seria muito natural que Paulo saísse, vida que segue, essa é a vida de apóstolo, graças a Deus porque eu sofri por amor a Cristo, Deus tinha um propósito, Deus transformou as coisas ruins em coisas boas, é melhor deixar para lá, vida que segue, vou para a próxima cidade. Querido, se Paulo tivesse feito isso, ele não estaria errado em nada. Em alguns outros momentos ele fez isso. Em alguns outros momentos ele apanhou mais do que apanhou aqui. Em alguns outros momentos ele não chamou para si nenhum direito. E ele seguiu a vida porque entendeu e reconheceu que Deus tinha um propósito além daquilo. Por que Paulo agora age diferente? Porque a segunda alternativa para Paulo era justamente aquela que ele fez. Paulo resolveu confrontar o arbítrio e reivindicar os seus direitos. Observa a resposta de Paulo no versículo 37. Diz assim: Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, e querem agora, às ocultas, de madrugadinha, lançar-nos fora, quando a cidade toda ainda está dormindo. Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Por que Paulo fez isso? Por que você deveria fazer isso numa situação semelhante? Por que você teria direito de fazer isso? Para que você entenda, 3 questões precisam ser feitas. Primeiro, o que Paulo realmente está afirmando aqui? Primeiro, que não tinha havido um processo legal. Eles tinham sido presos ilegalmente. Segundo, que a prisão, consequentemente, era ilegal. Isso incluía o açoite público. Havia um excesso de força, um dano moral, além de físico. Tinha havido uma tortura e a punição prévia sem uma sentença transitada em juízo. O particípio que Paulo usa aqui para dizer vocês nos açoitaram é derantês do verbo derou, que significa esfolar as costas de alguém. Portanto, eles foram de fato presos ilegalmente, punidos ilegalmente e com um excesso de força que naquele momento era insuportável para Paulo não se levantar contra aquele arbítrio. Segundo Simon Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, desde o século VI, antes de Cristo, a lei romana protegia os cidadãos romanos de açoites públicos. Eles não podiam ser encarcerados e mortos sem julgamento apropriado. A cidadania romana deveria, então, ter sido protegida, a cidadania de Paulo e Silas, daqueles açoites e do encarceramento. A exceção da lei romana só poderia ser aplicada se o cidadão romano tivesse sido convenientemente julgado e condenado pelo tribunal daquela corte ali de Filipos. Desta forma, os pretores deveriam, independentemente da comoção popular, da pressão do povo que tinha perdido dinheiro com a morte da jovem adivinhadora, realizar um julgamento. Eles poderiam até ser encarcerados preventivamente, como nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico moderno, mas eles não poderiam ser açoitados. E o foram de maneira pública, trazendo sobre eles não apenas o dano físico, mas o dano da imagem deles. Eles foram tidos, na hora em que foram açoitados e presos, como culpados de uma acusação que não se sustentava. E diante de todos, se eles saíssem dali caladinhos e corressem fora de Filipos, a igreja que estava começando ali seria tido como aquela igreja daqueles 2 que fizeram aquela bagunça aqui e depois fugiram de noite e de madrugada. O que Paulo tinha em mente não era o seu bem-estar físico necessariamente, mas o prejuízo
que as suas saídas ocultas, sem que fosse confrontado o império, poderia provocar para a igreja de Filipos que ficaria ali. Porque Paulo iria embora, Silas iria embora para pregar o evangelho em outro lugar. Mas os cristãos ali, Lídia, o carcereiro, a jovem adivinhadora e aquela pequena congregação que começara, teria que estar ali junto, que não compreendia a fé cristã, a não ser como uma fé que estaria contra o Império Romano. A terceira coisa que Paulo afirma, e a mais importante, é que tudo isso, que a prisão era ilegal, que o açoite era ilegal, era porque eles eram cidadãos romanos. Lá na frente, no capítulo 22 de Atos, quando Paulo se apresenta diante de um outro tribuno romano chamado Lísias, ele está discutindo sobre a fé e o tema da cidadania romana de Paulo vem à tona. Porque naquela ocasião Lísias estava justamente averiguando para saber o que fazer com Paulo, se ele era cidadão romano e não, coisa que os pretores não fizeram em Atos 16. Por isso que antes que Lísias mandasse açoitar Paulo por estar supostamente perturbando a ordem, lá em Atos capítulo 22, ele fez o que lá em Atos capítulo 16 os pretores não fizeram. Porque Paulo diz no versículo 25, que não era certo eles açoitarem um romano que não foi condenado. Segundo John Porrill, a cidadania romana tinha várias vantagens penais, além de civis. Nem todo mundo que morava no império era cidadão romano. Alguns deles eram chamados de peregrinos, eram aqueles que tinham permanência no império, mas tinham direitos de cidadão do império. Eles não podiam ser surrados sem julgamento, não poderia ter punições cruéis, um romano não poderia ser crucificado, não tinha direitos, tinha direito de ter um processo legal, não podia ser prisioneiro ilegalmente. E mais do que isso, o cidadão romano tinha direito à apelação, coisa que Paulo vai usar posteriormente, quando ele, desejando pregar o evangelho para César, em dado momento diz assim, eu apelo para César, e vai lá para Roma para pregar o evangelho para o César. Agora, a maneira como se podia conseguir a cidadania era variada. Alguém podia servir 25 anos no exército romano e ser tornado cidadão. Um escravo que foi liberto por um cidadão romano poderia receber a cidadania do seu senhor e se tornar um cidadão romano pleno. Alguns compravam a cidadania, mas no caso de Paulo, ele era cidadão romano, como nós sabemos pela própria Escritura, de nascença. Ele era judeu de convicção de fé, mas era cidadão romano por direito. Por isso que quando Paulo e Silas são presos, eles deveriam ter sido arguidos a primeira interrogação que um inquérito deveria ser feito naquela ocasião. Vocês são cidadãos romanos ou não? E como aconteceria hoje, um documento seria pedido. Toda criança que nascia cidadã romana recebia 2 tabuazinhas de madeira do registro que era feito diante de uma autoridade romana e que ela carregava consigo, era a certidão de nascimento daquela época. Paulo certamente carregava consigo isso e também Silas, mas os pretores não quiseram ver. A próxima pergunta a ser respondida é: o que é que Paulo exige além daquilo que ele fala? Simples. Que houvesse reparação da injustiça, de modo que na mesma proporção do que havia sido feito na prisão, fosse feito na libertação. Ou seja, que o erro judicial fosse corrigido. Se eles foram presos publicamente, que eles fossem soltos publicamente. Se fulano e beltrano, pretores romanos, prenderam Paulo publicamente, que fossem fulano e cicrano, pretores romanos, que fossem na cadeia e os libertassem. Isso era fundamental diante de toda a sociedade, para mostrar que um erro tinha sido cometido. Por isso que Paulo diz: querem agora
nos soltar às ocultas, quando nos prenderam publicamente, que a soltura fosse feita publicamente, que a mesma autoridade competente que representava o Estado, que cometera o erro, agora fosse à prisão e libertasse, e não mandasse oficiais de justiça mandarem carcereiros e se ocultasse na tramitação do processo. O que está, então, por trás da exigência de Paulo, irmãos, é que ele tinha entendido, preste bem atenção nisso, que o Estado romano tinha errado por meio dos seus prepostos chamados pretores. E quando o Estado romano erra, Paulo exige, como cidadão do direito romano, do Estado romano, que o erro seja corrigido. Isso nos dá um princípio, que não é falta de piedade, que não é falta de espiritualidade, que não é falta de confiança em Deus, você exigir os seus direitos de cidadania, se eles forem descumpridos pelo Estado. É seu direito, e isso não significa que você está desobedecendo a Deus. Você pode até abrir mão deles, mas não porque não tem direito a eles. Se você, à semelhança de Paulo, entender que isso vai criar um precedente que prejudicará não somente você, mas a sua família, que prejudicará não somente a sua família, mas a sua igreja, que prejudicará não somente a sua igreja, mas a sociedade de um modo geral, é dever do cristão. Do mesmo jeito que é dever do cristão dar a César o que é de César, exigir de César o que é de César ser exigido. E esse é o princípio que Paulo está estabelecendo aqui. Ele poderia abrir mão, mas ele compreende que ao abrir mão, a igreja que ficaria seria prejudicada em Filipos, e por isso ele não abre mão. Paulo então tinha uma compreensão, irmãos, que se isso não fosse feito, o próprio direito de pregar, de ir e de vir, que era garantido a ele, assim como a todos os cidadãos romanos, estaria prejudicado. Isso poderia comprometer a expansão do evangelho em outros lugares, dando a impressão a outros que eles teriam direito de fazer com eles e com qualquer outro cristão, em outras ocasiões, a mesma coisa. No entanto, como cidadão do reino, e preste bem como Paulo foi equilibrado, como cidadão do reino de Deus, ele não pediu nenhuma reparação pecuniária ao Estado. Ele não exigiu que os pretores fossem humilhados publicamente, e eles mesmos fossem açoitados, se possível fosse. Ele não foi levado por um senso de justiça própria, ele só quis que a coisa certa fosse feita. Ele não se levantou de maneira rebelde contra o Estado, ele não usou esse exemplo para dizer que o Estado deveria ser contestado em tudo e por tudo, que ele não respeitava o Estado, que as autoridades constituídas deveriam ser desobedecidas, que uma revolução deveria ser feita. Ele se ateve à proporcionalidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o espírito de Paulo era um espírito manso e justo, promovido pelo Espírito de Deus no coração dele. O que era certo, não mais do que isso, nem menos do que isso. E isso é justamente o que a gente chama de justeza. É quando você faz uso do seu direito, mas não prevalece a partir do seu direito para exigir o que não lhe é direito. Paulo não faz isso. Paulo queria justiça e não humilhação. Ele respeitava o princípio da autoridade. Veja, ele exigiu que os magistrados viessem porque ele reconhecia a autoridade dos magistrados. Mesmo quando a autoridade era ilegítima, mas a autoridade havia sido constituída por Deus, que ela corrigisse o seu mal feito, que eventualmente aquele que estava acima daquela autoridade pudesse puni-la e não ele como cidadão. Ele não tomou a justiça nas próprias mãos. Ele julgava, irmãos, que mesmo com a injustiça e a culpa dos pretores, como servo de Deus, era privilégio, sim, espiritualmente falando, ter sido açoitado, mesmo de maneira ilegal. Por isso, lá, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, ele diz assim àqueles irmãos: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E ao fazer isso, ele estava fazendo eco ao que ele dissera aos presbíteros de Éfeso, em Atos capítulo 20, versículo 24, quando ele diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E por isso ele diz também aos Gálatas: quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Veja que posição equilibrada, como cidadão romano, exigindo o que era próprio de um cidadão romano, nem mais, nem menos. Como cidadão do reino de Deus, discernindo e compreendendo que aquilo que tinha acontecido não era sem sentido. Deus tinha lhe dado o privilégio de sofrer por amor a Cristo. O que acontece depois disso? Lucas continua sua narrativa escrevendo que, no verso 38, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e olha só, eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. E o que é que eles fazem? Eles reconhecem o erro, e eles vão fazer a correção do erro, porque eles foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E eles se retiraram do cárcere, mas não saíram fugidos da cidade, porque no verso 40 diz que eles dirigiram-se para a casa de Lídia, a irmã convertida, reuniram a igreja que já existia ali em Filipos, confortaram aquela igreja. Veja que maturidade daquela liderança. Tendo sofrido a injustiça, não centralizaram numa autopiedade, numa autocomiseração, mas pensaram no bem da igreja, confortaram a igreja, gente nova convertida, certamente assustada. Que significa isso então, ser cristão, ser levado para uma prisão e ser açoitado? Calma, calma. Paulo certamente disse para aqueles irmãos, confortou aqueles irmãos, e só então ele partiu. Paulo então, junto com Silas, deixa o cárcere na condição de restabelecida a honraria de ser cidadão romano, respeitados os seus direitos pelas autoridades locais, mesmo não estando em condições físicas de continuar a viagem, tem um tempo de comunhão e depois, mesmo com os corpos doídos das vergonhas daquelas chibatadas, com a falta do sono esgotando suas reservas de vigor, eles desejam o abrigo, o cuidado da igreja, cuidam da igreja e só então eles partem. Tempos depois, quando Paulo está no fundo de outra prisão romana, de onde não sairia, ele escreve a sua carta a esses irmãos. De todas as igrejas, irmãos, a igreja de Filipos é a igreja mais afetuosa para com Paulo e Paulo para com ela. Porque quem sofre no sofrimento com o outro, aprende a amar o outro numa dimensão que é muito maior e muito mais profunda. E foi o que aconteceu entre Paulo e os filipenses. E, portanto, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 27, olha o que diz o apóstolo Paulo. Tempos depois, no final da sua vida e ministério: vivei, irmãos, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes neles, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, naquela ocasião, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Chegando ao final dessa minha mensagem, irmãos, eu lhe convido ao final dessa história, que não se encontra em Atos capítulo 16, mas ao livro de Apocalipse.
Toda perseguição contra a fé cristã, ela só pode ser compreendida se nós lermos o último capítulo. É porque no último capítulo, toda perseguição passa a fazer sentido, inclusive essa de Paulo. Todas as lutas que você passa, todos os perrengues que você enfrenta, passam a ter sentido. E no capítulo 12 de Apocalipse, há uma das cenas mais dramáticas, que mostra uma relação direta do sofrimento da igreja de Cristo na terra e a vitória que o seu cabeça, o Senhor Jesus, garante para ela. Veja lá o que diz em Apocalipse 12, para encerrar nossa mensagem. João descreve: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tudo linguagem figurada, mas que fala de uma realidade do povo de Deus. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A maioria parte dos comentaristas diz que aqui representa o Império Romano, na interpretação histórica do Apocalipse. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, e esse filho varão tem uma descrição que logo lhe sugere quem é. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, sem esse filho presente, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, um número simbólico. E aí houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia eles não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, o adversário, Satanás, o acusador, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi, dizia João, uma grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E veja esse último versículo. Eles, pois, esses irmãos, Paulo incluído, você incluído, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Esta é a história de uma igreja que sempre será perseguida, mas que vitoriará no final. Quais são as conclusões que podemos chegar? Primeiro, a perseguição sempre esteve associada à expansão da igreja. Quanto mais a igreja cresce, mais ela é perseguida. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, Paulo fala a Timóteo, padecerá perseguição. Se você vai na contramão, no contrafluxo, contra a correnteza, perseguição é a única certeza que você vai ter. Na verdade, duvide se você não estiver passando alguma perseguição, se você não inverteu a sua direção e, na verdade, está nadando na direção que todos nadaram ou nadam. Sempre foi assim, irmãos. Perseguiram a Cristo, vão perseguir aos cristãos. Cristo já preveniu isso. Começou com Ele. E só Ele vai poder encerrar quando Ele voltar para reinar. Perseguição a um cristão é perseguição a todos os cristãos, e isso por conta de uma doutrina para nós muito preciosa, é que nós somos o corpo de Cristo, e Paulo diz que quando um sofre, todos sofrem. Na união mística de Cristo, Ele é o nosso cabeça e nós somos membros uns dos outros.
De modo que, quando Cristo encontra Saulo de Tarso no caminho de Jerusalém para Damasco, você já prestou atenção quais são as palavras que ele pergunta a Saulo de Tarso? Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Mas para Jesus, perseguir um dos seus pequeninos é perseguir a ele. Perseguir algum de nós é perseguir a todos nós. Os motivos para perseguir os servos de Deus podem até variar, irmãos, na roupagem das pretensas explicações, mas eles sempre terão um único motivo, e guarde isso na sua mente. Você é perseguido porque o grande inspirador por trás de qualquer inspiração de perseguição é sempre o diabo, cujo nome é inimigo de Deus. Por isso que Paulo adverte quando escreve aos Efésios: irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Olhe por trás de quem lhe persegue. Às vezes a pessoa é apenas um instrumento da grande perseguição que o diabo tem contra todo servo de Deus. Apesar disso, a perseguição nunca impediu, nem vai impedir o crescimento da igreja. Pelo contrário, nos lugares onde a igreja está sendo mais perseguida, naquele mapa que eu lhe mostrei, é possivelmente os lugares onde mais cresce o evangelho hoje no mundo. E onde há mais facilidade e liberdade é onde a igreja tem sido mais flácida e negligente, porque facilidade gera flacidez espiritual. Há relatos que contam que, por dia, são abertas 200 novas igrejas na China. Por dia. Igrejas nos lares, subterrâneas, não controladas pelo Estado. Há relatos de pessoas que têm uma única Bíblia numa congregação de 200, 300 pessoas e rasgam a Bíblia em pedaços, dando a cada um deles um pedaço para ler e memorizar. E fazem um rodízio para que todos possam ter a Bíblia inteira, uma só, para 200, 300 pessoas como nós hoje. Por isso, Tertuliano já antigamente dizia que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Quanto mais bate, mais cresce. Quando os apóstolos estavam presos, a igreja perseverava em oração, mais do que em qualquer outro lugar. E olhe que a oração deles não era: Senhor, poupa Pedro, Senhor, poupa Paulo. Talvez a oração mais sublime em meio a uma perseguição está lá em Atos capítulo 4. Veja a maturidade daquela igreja no versículo 24 a 31 de Atos. Ele diz assim: ouvindo isto, unânimes, a igreja, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, Atos 4, 24, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai e o teu servo, por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, referindo-se a Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, eles estavam em Jerusalém, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Quem levantou-se? Herodes e Pôncio Pilatos, a religião e o Estado de mãos dadas, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo. Mas fazerem tudo o quê? Que queriam? Não. Fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminado. E qual é o pedido que eles fazem? Depois de reconhecer tudo isso, a soberania e o propósito de Deus, eles pedem somente uma coisa. Ele diz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a nós, os teus servos, que anunciem
com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto isso, estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Senhor, nós não queremos ser poupados. Nós precisamos de intrepidez para continuar pregando. E sabe o que acontece quando uma igreja ora assim, irmãos? O texto diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez maior ainda, anunciavam a palavra de Deus, porque eles entenderam que perseguição nenhuma, seja por motivos religiosos, econômicos ou estatais, políticos, pode frear a igreja de Deus, porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A maneira como a igreja responde para, de fato, encerrar, é com confiança em Deus, irmãos. Intrepidez na missão de pregar o Evangelho. Se preciso for, usando todos os meios legais, humanamente falando, para garantir o direito de crer e pregar o que se crê, mas sem, contudo, colocar a nossa confiança em homens, em leis humanas ou em tribunais humanos. Porque, à medida que a igreja é perseguida, o Senhor, o reto juiz, se levanta em favor dela. Isso vale para um estado inteiro. Isso vale para você naquele seu ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que resolve fazer da sua vida profissional um inferno? Daquela autoridade, seja em que instância for, que resolve colocar todo tipo de obstáculo a você e você não compreende por quê, porque você não fez mal nenhum àquela pessoa. Entenda, as polaridades espirituais de vocês são diferentes. Você serve a um reino, ele serve a outro. Sem perceber, talvez, ele é instrumento do inimigo contra você. O que você tem que fazer, irmãos, é confiar em Deus, orar, pregar o Evangelho, viver de modo digno do Evangelho, não dando motivo algum para qualquer tipo de acusação que envergonhe o Evangelho, e entregar a Deus, sabendo que um dia você estará nessa frase: e eles venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. Que Deus o abençoe com este equilíbrio diante da perseguição, porque ele será cada vez mais necessário nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Curva a sua cabeça por um instante e vamos falar com Deus. Ó Deus amado, nesse momento nós oramos a Ti e pedimos que aquilo que a Tua palavra, ó Deus, nos ensinou nesta noite, mesmo na limitação desse Teu servo, seja ministrada poderosamente pelo Teu Espírito, aplicando-a a cada um de nós. Certamente em algum momento da mensagem, cada um de nós foi lembrado de alguma circunstância, foi despertado diante de algum evento, foi confortado e consolado por palavras que o Senhor nos trouxe nessa noite, mas também exortado diante da fragilidade que muitas vezes demonstramos quando enfrentamos perseguição. Enrijece, ó Deus, a nossa fé. Sustenta os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos caídas. Nos faz andar de maneira altaneira, humildes diante de Ti e diante dos homens, mas corajosos, sem negar a fé, sem negociar a fé, sem contemporizar com aqueles que se levantam contra a fé. Nos ajuda nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a sermos uma igreja tão forte quanto aquela igreja dos primeiros dias nos apóstolos. Dá a Tua bênção, especialmente nesta hora, aos adolescentes e jovens que escutaram essa mensagem, que sofrem um tipo de perseguição insidiosa, sutil,
que faz com que eles pensem que não vale a pena manter aquilo que eles creem, que foram ensinados pelos seus pais e na tua igreja. E começam a absorver sutilmente, pelas artimanhas do inimigo, um modo de viver e um modo de crer contrário à tua palavra. Ó Deus, eles ainda precisam da maturidade, Senhor, que o teu evangelho produz. Eu te peço que ele produza, para que eles compreendam, ó Deus, que os tempos vindouros serão difíceis, e que se eles não marcarem posição neste momento, amanhã, eles estarão negando a Cristo, com palavras ou atitudes. Ajuda-nos como pais e família a fortalecê-los nesses dias maus, para que eles possam ter a convicção firme e inabalável que vale a pena sofrer por amor de Cristo, ainda que fazendo uso dos meios legais para proteger-se das tiranias religiosas, econômicas e políticas dos nossos tempos. Ajuda-nos, ó Pai, como tua igreja, a sermos a geração daqueles que verão o Filho do Homem riscar os céus e trazer justiça do seu reino pleno e consumado sobre a terra. E por isso nós dizemos: Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de quem nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor.